Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para você. Queremos clamar a graça do Espírito Santo sobre nós ao iniciarmos esta semana, que o Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos dar o ânimo necessário para nós podermos lidar com todas as lutas e as tribulações que virão nesta semana, que seja para nós uma semana de graça. Queremos hoje partilhar este evangelho que nos é trazido pelo evangelista São Lucas, capítulo 4, dos versículos 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo do precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o evangelho de hoje nos mostra Jesus que ali naquela sinagoga, quando Jesus se levantou, abriu aquele livro do profeta Elias, onde ali estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus começou a narrar aquela passagem de Elias, e todos aqueles que estavam ali tinham os olhos fixos em Jesus, e o coração deles ardia. O Evangelho vai nos dizer, eles ficavam admirados, impressionados com aquilo que Jesus estava ali dizendo. No entanto, o Evangelho vai nos dizer, tinham os olhos fixos neles, e eles se encantavam com aquelas palavras cheias de encanto que saíam dos lábios de Jesus. Por quê? Porque eles desejavam aquilo, eles queriam o Senhor, eles desejavam a libertação, eles desejavam sair daquela situação de opressão, eles tinham o desejo de encontrar-se com o verdadeiro Messias. Mas a partir do momento que Jesus começou ali a provocar a fé deles, quando Jesus ali começou a dizer, olha, vocês querem, mas vocês não creem, né? Vocês não deixam com que a fé mova todas as coisas.
quando Jesus começou a tocar na ferida deles, né? Quando Jesus começou a provocar a fé deles, então eles se viraram contra Jesus. A partir daquele momento eles ficaram furiosos a ponto de querer pegar Jesus e lançar Jesus do precipício. Irmãos, e muitas vezes também é assim conosco. Nós temos um desejo, nós queremos o Senhor, nós desejamos. Mas quando o Senhor ele começa a provar a nossa fé, quando o Senhor começa a exigir de nós para que se venha uma fé maior, para que nós assumamos de fato uma postura como cristãos, nós muitas vezes nos revoltamos contra o Senhor. E muitas vezes nós queremos até calar a voz do Senhor, mas a voz do Senhor não será calada nunca jamais, porque Ele é Deus e Ele continuará a dizer, a fazer e a realizar. Peçamos ao Espírito Santo hoje que venha expulsar de nós todo espírito de rebelião, aonde muitas vezes a nossa fé é provada, provocada e nós queremos nos afastar do Senhor. Irmãos, é tempo de nós buscarmos o Senhor. E diante das situações onde a nossa fé é provada, é provocada, nós precisamos pedir ao Senhor esta graça, a graça de permanecer na fidelidade. Peçamos ao Senhor hoje esta graça, que a sua voz ressoe e se espalhe em toda a terra, e se espalhe na terra do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.